Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai vocês, gurizada? Meu nome é Pietro e eu vou estar passando para vocês a disciplina de filosofia. E hoje nós vamos ter a aula sobre os pensamentos antigos, sobre o início da filosofia, como que ela se originou, o que que fez com que a filosofia viesse à tona, o que que tinha antes, o que que veio depois e como que foi o pensamento durante todas essas épocas. Então, para a gente começa lá na civilização grega. Lá no século 20 antes de Cristo, é onde surge lá na Grécia, a gente tem a formação de uma civilização que começava ali no Mediterrâneo. E por causa dela ter começado ali e, e ter formado esse tipo de civilização, foi o que culminou no surgimento de uma filosofia. Algo que fosse além do que existia ali, que o ser humano sentiu na necessidade de se explicar mais do que, de uma explicação mais racional daquilo que eles estavam vendo. Porque o que que rolava antes? Antes, o ser humano, ele explicava, por Aristóteles, ele falava que o ser humano, por natureza, todos os homens, eles aspiravam a saber. Mas como o ser humano, ele não pode ser por comodidade, pode ser por ser mais bonito, mais belo, seja lá o motivo, o ser humano gostava de explicar as coisas através de mitos. Através do mito, o ser humano ele explicava a realidade. E o mito, ele foi a primeira forma que o ser humano ele encontrou para explicar o mundo e o universo. E o mito, ele vem da palavra mythos, que quer dizer fábula, relato. E não, que não quer dizer que o mito ele é uma mentira, ele está errado, mas era a explicação que as pessoas naquela época elas tinham para poder explicar a realidade que eles viam, que eles viviam. Porque era muito agonizante para eles você não saber o que que acontecia, por que que as coisas aconteciam. E isso causava um temor, isso causava um certo caos. Então, para você poder explicar, para você ter um jeito de você se tranquilizar perante aquela natureza avassaladora que você tinha na sua frente, o ser humano começou a criar mitos. E então, a ideia do mito é justamente você criar uma fábula ou criar uma história para poder explicar alguma coisa. E como a gente está tratando lá da Grécia Antiga, a gente está falando da mitologia grega propriamente dita. Mas isso não quer dizer que existiam outros tipos de mitologia, como a gente tinha a mitologia nórdica, a gente tem a própria mitologia brasileira, a gente tem, porque é considerado mitologia, a Iara, a Saci, a Cuca, tudo isso são mitos. Porque eles buscam explicar uma determinada realidade. E isso não era diferente lá na Grécia Antiga. A galera tentava, era muito tranquilizador você falar que estava chovendo, porque Zeus, ele mandava chuva para você, e aí esse raio que caiu na casa do seu vizinho foi porque ele não estava oferecendo as oferendas direito para Zeus, e aí Zeus ficou puto com ele e jogou um raio na casa dele. E a partir desse momento, seu vizinho começa a ser mais devoto a Zeus. E os raios continuam caindo, até que falam que ele tem um objeto metálico profano na casa dele, e depois que ele joga esse objeto fora, nunca mais caem raios na casa dele. Mas, logicamente, era por causa de um metal lá que atraiu os raios, mas era tranquilizador você saber que tinha uma força maior, algo que tá maior para você, e você tem o conhecimento, você conhece isso e sabe o que está acontecendo. Não ofendendo nenhuma crença, mas é tranquilizador, te tranquiliza você saber de algo que é maior que você, tá além e que controla tudo isso. Isso tem um caráter tranquilizador, tanto que é a base de várias religiões no mundo hoje. E como a gente está falando da mitologia grega, a gente tem lá na mitologia grega uma cosmogonia. O que quer dizer essa cosmogonia? Cosmogonia nada mais é do que esse conjunto de ideias para poder explicar o cosmos, para poder explicar por que que chove, por que que floresce, por que que tem a guerra, por que que tem o amor, por que que tem tudo. Tudo na mitologia grega tinha uma explicação, um deus. Então, logo, é lógico falar que a mitologia grega ela era politeísta. Ela acreditava em diversos deuses. Você tinha o deus da fertilidade, você tinha o deus da felicidade, você tinha a deusa do amor, você tinha o deus do trovão, você tinha o deus do mar, o deus do submundo, o deus da guerra, e por aí vai. E a mitologia grega tem traços até hoje. Até hoje você vê vários filmes que mostram isso, como em jogos, no God of War, você tem lá é, o Olímpico, Percy Jackson, todos esses filmes que remetem à mitologia grega. E na mitologia grega, claramente eu acredito que todo mundo sabe, mas para quem não sabe,
Era uma mitologia que ela era politeísta, tinha vários deuses, e eles acreditavam que esses deuses habitavam no Olimpo. E eles tinham uma característica de serem antropomórficos. E o que queria dizer antropomórficos? Queria dizer que esses deuses, eles tinham características humanas. Então, eles eram divindades, mas eles eram imortais. Mas eles tinham aspectos humanos. Então, os deuses ficavam em fúria, eles traíam, eles brigavam, eles ficavam com raiva, eles matavam, eles não, o horário não permite, mas enfim, vida que segue. E eles eram poderosos, e eles controlavam a natureza e brincavam com o destino das pessoas. É, vale a pena dizer também que o mito, ele era passado por pessoas. Ele era passado no famoso boca a boca. Então você tinha lá eu acho que é um bardo, mas é a pessoa que cantava, tipo um trovador, um oráculo, e ele falava sobre os mitos, contava os mitos, passava para a população. Era assim que o mito era na maioria das vezes passado. Mas a gente também tem relatos escritos. E como vocês podem ter visto ou já ouviram falar, para quem não ouviu falar, fica a dica, é um livro muito bacana. A gente tem o livro de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que são dois livros de que são dois livros feitos pelo poeta Homero, que ele narra as aventuras de Ulisses e quando ele sai de casa, ele luta contra ciclopes, criaturas mitológicas, até no seu caminho de casa, para poder voltar para casa, tanto que ele acredita que Poseidon naufragou o barco dele, se eu não me lembro, que tem muito tempo que eu li, e aí ele conhece ninfas e todos os seres. É um livro muito bacana, e é o relato mais assim concreto que a gente tem da mitologia grega. Mas, de acordo com conforme ia passando a essas mitologias, essas explicações mitológicas, falar que os deuses começavam a ser insuficientes para o homem. Começava a ser insuficiente para ele entender o porquê das coisas, o como que isso acontecia. Aos poucos, o ser humano ele começava a ficar mais inconformado com as explicações do mito. E aí começa a ter uma transição do mito para o logos, que nada mais é do que a razão, a lógica. Então você tem uma ruptura com a cultura grega, e aí você tem o surgimento do logos, que é você tentar explicar as coisas de um jeito racional, de um jeito que fosse lógico, coeso, baseado em evidências, e não em algo sobrenatural, algo que estava além do homem. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma ruptura com a cultura grega, mas não tem um rompimento definitivo. Porque tanto o mito quanto o Logos, eles tentam explicar a mesma coisa. Eles tentam explicar o porquê das coisas, de onde o homem veio, do que é feito as coisas, por que os fenômenos acontecem. É, mas eles tentam, através dos filósofos, vai surgindo assim na filosofia, vai surgindo essa ideia de explicar as coisas de uma maneira racional. E a partir desse momento que vai surgindo essas explicações racionais, a gente tem o surgimento da filosofia, que surge nada mais, nada menos que lá na Grécia Antiga. E essas ideias, o início da filosofia, a gente chama de que esses filósofos, a gente chamam de pré-socráticos. E por que pré-socrático? Porque o Sócrates foi um grande marco na filosofia. Porque antes do Sócrates, a única coisa que os filósofos buscavam, eles buscavam a axé. Eles procuravam encontrar a axé. E eu falo muito esses nomes gregos, axé que escreve assim, porque o Enem gosta muito. Então, ao invés de vir na natureza no Enem, isso pode determinar uma questão para você, vem o famoso nome que dá para a natureza, Physis. Acho que é assim que escreve, se eu não me engano. Mas é Pieces ou Pieces, eu não sei, é o Y ou o I, alguma coisa está trocada aqui, se eu acho. Mas isso daqui quer dizer a natureza. Eles tentavam explicar a physis, que é a natureza. E pode acontecer, o Enem curte muito de usar palavras gregas ao invés de usar os termos. Então, se você tá lá na prova do Enem, cai lá, qual que é a axé? Qual que é a physis do determinado filósofo? Ele falava através da physis. E aí, é bom você saber esses termos gregos porque o Enem curte muito. Então, por isso que eu faço uso. Mas voltando aqui, é, a, os filósofos eles buscavam axé. E axé era o princípio unificador da natureza. Era o primeiro, o tudo. Porque para os gregos, eles pensavam que
tudo tinha causa e consequência, que é o princípio fundamental da ciência hoje. Pra toda consequência tem uma causa, toda causa tem uma consequência. Mas aí você vai fazendo isso, aí tá, essa causa disso, essa causa disso. Até que você vai chegar num ponto em que alguma coisa vai ser a causa de todas as coisas, que eles chamavam de axé. Então, hoje tem muita gente que chama disso que é Deus, Deus é a causa de todas as coisas, mas o pensamento não estava tão avançado lá na época, então os filósofos eles iam fazendo várias preposições sobre o que seria axé. Apesar de muita coisa, praticamente tudo ter sido desmentido, ter visto que é errado, é muito marcante esse período na filosofia, porque foi a primeira vez que o ser humano ele tenta explicar de maneira racional alguma coisa. Ele não recorre ao mito. Ele recorre justamente a um discurso filosófico racional, porque ele começa a dar mais autoridade no que está se falando e não da autoridade de quem fala. Ele não está tentando buscar certo, ele não está tentando mostrar que é certo ou errado, porque assim como tem hoje, antigamente tinham diversos tabus. Então você ir contra o pensamento religioso da época era como herege. Então muita gente podia ser morta por causa disso. Se você está indo contra os deuses vão te punir. Mas eles não tinham essa concepção de que tipo, olha, eu tô falando aqui que o princípio é porque tem uma caneta na minha mão, então eu vou falar. O princípio de todas as coisas é a caneta. É a caneta o princípio de todas as coisas. Adorem a caneta. A caneta é tudo. A caneta é o princípio de todas as coisas. Mas eles não falavam que, tipo, é esse ponto. Mas eles propunham um diálogo. Você podia chegar pra mim e falar, eu não acho que é a caneta. Aí eu falava, por que você não acha que a caneta? A caneta é tão bacana, a caneta é o princípio de tudo. Aí você falava, porque a caneta, a caneta, ela vem do plástico, que o plástico vem do petróleo vem de algum animal morto, então tem outras coisas que são a causa disso. Aí você fala, realmente, e aí o discurso vai evoluindo, o diálogo evolui. Então, isso é muito marcante porque é o início de uma filosofia, é o início de um diálogo, é o início da racionalidade que surge lá na Grécia Antiga. Mas muita gente acha que surgiu na Grécia Antiga por causa que é lá na Grécia, por um acaso, antigamente tinha duas teses principais, falavam que tipo, a Grécia Antiga surgiu por causa de um milagre. Era pra ser lá na Grécia, por acaso as pessoas começaram a pensar assim e aí surgiu. Ou então tinha uma tese que era tipo orientalismo, a tese do orientalismo, que falava, porque as pessoas do helenísticas, as pessoas lá da Babilônia, os egípcios, eles eram pessoas mais dotadas, eles tinham mais conhecimento, eram superiores aos demais humanos. Então, por causa disso, nada mais justo do que surgir um diálogo racional e tá tudo errado. É, graças a Deus, hoje a gente tem a comprovação de que surgiu na Grécia graças a diversos fatores históricos e culturais que fizeram com que começasse a surgir essa corrente de pensamento e essa guinada de atitude. Eu separei para vocês cinco principais dessas condições. Entre elas são as viagens marítimas, escrita alfabética, a invenção do calendário, a vida urbana e a política. Então, primeiro, a gente tem as viagens marítimas, porque você tem lá na Grécia o mar Mediterrâneo, então você tem uma troca de culturas de diversos lugares. Para quem assiste Vikings, tem lá uns episódios que os caras vão lá no Mediterrâneo, então os caras saem lá do norte da Europa e passam e entram lá no Mediterrâneo, e tem contato com os povos gregos. Então, tipo, pensa na riqueza de cultura que foi ali na Grécia, justamente porque ela estava localizada ali. E então a gente tem uma troca de culturas muito grande. Aí você começa a ver que, pegando o exemplo dos vikings, você tem uma mitologia nórdica. Então, lá na Grécia falava, aí você começava a ver uma tempestade cheia de raios, e aí você falava, nossa, Zeus está furioso. E o cara falava, não, é Thor que está furioso com a gente, é Thor batendo seu martelo, mostrando sua força. E aí eles falavam, que? Como assim? E aí eles começavam a conversar, pensa tipo na doideira, tipo assim, mas minha vida toda eu achei que era isso. E aí eles começavam a falar, poxa, os mitos talvez não estejam tão certos assim. E aí tem uma escrita alfabética, que é aquilo que eu falei, a Ilíada, a Odisseia, que elas ficaram para poder, ficaram para poder eternizar os mitos, eternizar essas histórias tão fodas. E assim a gente conseguia encontrar as falhas nisso, porque na hora que falava que o mar subia porque Poseidon estava furioso. Mas todo mundo adorou Poseidon direito e toda a época do ano o mar ficava furioso, mesmo a gente adorando cada vez mais em cada ano. Então você começava a achar
falhas ali nos mitos. E com a invenção do calendário ficava ainda mais coerente isso, porque você via que em determinadas épocas do ano chovia mais, em determinadas épocas do ano fazia frio, fazia calor, era período da colheita, era período de plantar, e não tinha muito a ver com os deuses, com o humor deles. E, tipo, se eles estavam querendo ou não. A criação da vida urbana também, porque a gente fala que a filosofia ela é filha da polis, que polis quer dizer. Polis é o nome das cidades-estados que existiam lá na Grécia. Então, vocês vão estudar em história, mas a polis era a cidade-estado lá da Grécia. E aí você tinha lá essa polis que lá você começa o surgimento de uma luta de classes mesmo, porque você tinha a aristocracia que tinha as terras, que tinha o poder lá, e aí você tem os comerciantes, os artesãos, que eles tentam se inserir nessa dinâmica, e eles começam a desenvolver a arte, cultura, começam a desenvolver essas técnicas para proporcionar um ambiente para o surgimento da filosofia. E por fim a gente tem a política, que a política é um principal alicerce da filosofia, porque você tinha ali os debates que eram feitos na polis para ser governada, você tinha a ideia de cidadãos, que é bem longe da ideia de cidadão que você tem hoje, mas você tinha ali uma democracia ali em Atenas, e aí você tinha debates que eram feitos na Ágora, e caiu uma questão do Enem sobre isso, que a Ágora era onde eles debatiam as ideias, e aí lá nessa Ágora você não podia chegar e falar: "Ah, eu quero aumentar os impostos da aristocracia porque Zeus me falou no sonho que ele está lutando com Ares. E Ares está muito forte. Oh, o Ares está forte. É por causa disso que a gente tem que aumentar imposto, porque eu preciso aumentar a minha casa para poder mostrar a grandiosidade, porque eu sou um servo devoto de Zeus. E aí, com isso, Zeus vai derrotar Ares." Não, não rolava isso. Não rolava isso de jeito nenhum. Você tinha que ter discursos lógicos, racionais, você para poder criar leis, e essas leis, elas tentavam dar uma ideia de expressão da coletividade. Então você tinham leis, tinham regras que eram debatidas lá, e essas regras que iam ser debatidas, elas não podiam ser embasadas em mitos, elas tinham que ser racionais, elas tinham que ser lógicas, tinham que ser explicativas. E é por causa desses cinco principais fatores que foi possível surgir a filosofia, propriamente dita lá na Grécia Antiga. E com o surgimento da filosofia lá, a gente tem o surgimento também dos primeiros filósofos. E esses filósofos, eles não estavam preocupados eles estavam preocupados em encontrar axé, como eu disse. A causa primeira das coisas, axé. E eles são chamados de filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos. Por quê? Eles são antes de Sócrates, e como eu disse, o Sócrates ele faz uma revolução na filosofia, porque ele para de olhar para a natureza e começa a olhar para a sociedade. Então ele para de pensar em tentar encontrar a natureza, que ele fala tipo assim, poxa, como um grande cara falou, um grande filósofo falou, conhece-te a ti mesmo. E então Sócrates falava, poxa, como é que você quer conhecer a natureza se você nem se conhece? Se você nem conhece a si mesmo. Então Sócrates começou a falar da sociedade primeiro, para depois falar da natureza. E esses filósofos, eles estavam preocupados na natureza. Como eu disse, foi a primeira, é importante porque é o primeiro marco, é o primeiro pensamento lógico. Então eles começavam a fazer cosmo, uma cosmologia, eh, uma cosmologia contra aquela cosmogonia que tinha. É, só para agora eu me confundi, mas. Peraí, deixa eu achar aqui. É, enfim, você tinha a cosmologia, que era o conhecimento dos deuses, e aí você começa a ter uma cosmogonia, que é a cosmogonia, que é a confusão só. A cosmogonia, que é a explicação dos deuses, e a cosmologia, que é por meio da razão. Então você tem aqueles embates, você começa a ter uma transformação no discurso, e aí você tem a transformação do mito para o logos. E aí você tem as três principais escolas lá na filosofia. A gente tem primeiro a escola jônica, a, a escola italiana e a escola pluralista. Bom, a escola jônica, ela era caracterizada porque ela buscava na natureza as coisas, a procurar axé. Eles achavam que a axé estava na natureza.
Já na escola italiana, eles achavam que a axé ela encontrava em substâncias não materiais, então não palpáveis, que elas poderiam ser percebidas pelos sentidos e encontradas na natureza. E por fim a gente tem a escola pluralista, que ela tá que ela falava que a axé estava em coisas mais abstratas, em coisas que você só podia alcançar com o pensamento. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem aqui uma escala de abstrato, assim dizer. A gente pode falar que quanto mais vai caindo aqui, mais abstrato vai ficando as coisas. É, mas enfim, vamos começar falando dos primeiros filósofos e as suas axés e como eles pensavam. Então, o primeiro deles é o Tales de Mileto. E o Tales de Mileto, ele é considerado por Aristóteles o primeiro filósofo da história, o primeiro filósofo que existiu. É, ele tinha a filosofia dele, que a causa, a axé, a physis dele, era a água. E a água, em diferentes estados, ela formava os seres. Então, você tinha lá os diferentes estados da água, sólido, líquido e gasoso, e a partir desses diferentes estados, você tinha a formação dos seres. E é meio assim, por causa. É bem lógico, porque ele falava assim: nós somos água, porque o ser humano é água, porque para ele a água estava ligada à vida, porque principalmente nas viagens dele, ele foi lá no Egito, ele viu lá o Nilo dando aquela cheia, e aí era tudo deserto, e quando vinha o Nilo dava cheia, caía água, tipo, florescia a vida, tinha colheitas. E aí ele falou: poxa, a gente precisa de água para beber, se a gente não tomar água, a gente morre. Então, ele falava: poxa. É, a água é o princípio de tudo, porque é a lógica nisso, porque a gente precisa de água. E vale lembrar que é muito importante esses primeiros pensamentos, porque ele não está tentando mostrar se é bom ou se é mal. Ele está simplesmente mostrar do que a natureza, do que a physis, ela é feita. A physis, gente. Aqui, ó, a physis. O que a physis, a natureza é feita. Ele não está se importando em julgar, igual na mitologia, os gregos, ou na mitologia, falavam. Aí a gente tem o segundo filósofo da escola jônica, o Anaximandro. E o Anaximandro, ele falava que o apeiron era o princípio fundamental de todas as coisas. Ele discordava do Tales de Mileto, mas ele falava, o Apeiron tem acento aqui, por isso que eu tô olhando estranho, só pra... Mas Apeiron, ele falava que esse Apeiron, ele era uma substância ilimitada, indefinida, indeterminada, e ele era algo não material que dava origem para tudo. E ele, ao contrário do Tales, que podia ser achado a água, você podia encontrar, ele falava que o Apeiron, ele era conhecido apenas pelo pensamento. E assim como você tem a natureza, ela é conhecida através da razão humana, você conhece a natureza, você começa a entender por que que as coisas acontecem. O Apeiron, que é o princípio de todas as coisas, ele só pode ser conhecido pelo, pela razão, pelo pensamento. E ele falava que os estados de quente, frio, seco, úmido, esse movimento, esses seriam os movimentos do Apeiron que dariam origem aos seres. Basicamente, é bem complicado, mas o principal que o Enem cobra para vocês é vocês poderem fazer a conexão da, do nome do filósofo com a sua filosofia. É o principal, o básico. O resto, a filosofia, vale a pena muito entender para ficar melhor. O terceiro deles que a gente tem é o Anaximenes. E o Anaximenes, ele falava que o ar, ele era o axé de todas as coisas. Uma frase dele é que, como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim como todo o cosmos sobre o ar o mantém. Ele falava que o ar é o primeiro ato do ser vivo e o último também. Quando você nasce, você respira, o bebê nasce e ele começa a respirar. Acho que foi assim que veio a ideia dele, tipo, ele deve ter visto um bebê nascer e aí o bebê nascia, ele respirava. No momento que ele respirava, ele tinha vida. E aí, quando você parava de respirar, você morria. É lógico isso, tá vendo? Que começa a ter um discurso racional. E o, o Anaximandres, ele discordava do seu amigo, que era o
ou Anaxímenes, ele discordava do Anaximandro, porque ele falava que o princípio de todas as coisas não pode ser algo indeterminado, não pode ser algo abstrato. Isso se assemelha muito mais ao caos do que ao caos do que à ordem, porque para os gregos a ideia de caos e ordem era muito importante, porque eu esqueci de falar, me desculpe, mas antigamente para eles chegarem na Axé, eles falavam que o universo ele era caótico, ele era tudo caos. E aí você tem uma axé, alguma coisa que consegue transformar esse caos em algo organizado, algo totalmente em harmonia. E aí você vai tendo causas e consequências. Essa causa vai determinar essa consequência, essa causa vai determinar essa consequência. E é assim que era o modo de pensamento e de filosofia. Por isso que a ideia de nada para a filosofia grega é absurda. É absurdo. Se você fosse lá no século 20 antes de Cristo começasse a falar o cara chegava pra você e você falava, o que que você tá pensando aí? Você falava, nada. Aí, tipo, era BUU! Era uma explosão caótica, porque não existe o nada para os gregos. Os gregos, o nada é algo impossível. E, por fim, é, só para fechar, o Anaxímenes, ele falava que a ideia do apeiron era tão absurda, era muito absurda. Então, ela está muito mais ligada ao conceito do caos, de algo caótico. Não podia ser algo indeterminado, axé. Tinha que ser algo determinado. Feito isso, a gente tem o último da escola jônica, que é o Heráclito. E ele falava que a axé de todas as coisas, era o fogo. E ele foi o início de uma corrente filosófica que a gente chama de mobilismo, que ele falava que tudo está em constante movimento, tudo está num constante devir. Uma frase dele que é muito marcante, que ele fala assim, não podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo. Porque a água que você tá ali, que você entrou no rio uma vez, ela já não vai ser mais aquela água, já não vai ser mais a mesma água, a água já vai ter passado. Então ele falava que assim como no rio, era para tudo. Você tinha um constante movimento. Então, e ele falava que você tem uma concentração do logos, você tem um elemento que é unificador de tudo isso. Porque mesmo no mobilismo, mesmo tudo se movendo, você vai ter uma coisa, um princípio que vai ser o princípio de tudo. E ele falava que era o fogo. O fogo era o princípio de tudo. E através do dinamismo do fogo, porque tudo que o fogo toca, ele transformava, ele falava que assim formavam seres e tudo que existe no universo. E é até lógico, porque pensa, você tem o fogo entra, você tem lá a água, se a água tem contato com o fogo, ela evapora, se a água começa a perder muito contato do fogo, começa a perder o calor, ela fica sólida. Acho que foi mais ou menos daí que ele teve o pensamento disso, porque ele falava que a gente tinha opostos, o tipo quente, frio, úmido, seco, e o fogo que dava o dinamismo para esse. O fogo deixava quente, o fogo deixava frio, o fogo deixava úmido, a ausência de fogo deixa úmido, muito fogo deixa seco. É assim que era o pensamento dele. E o Heráclito, ele tinha uma convicção tão grande, mas tão grande nisso, que ele foi o primeiro cara a fazer a treta na filosofia. Foi o primeiro cara que peitou e começou a dar lenha assim. Porque tinha um outro cara, o Parmênides, que ele ligava com o Heráclito, que ele falava que o Heráclito estava falando bosta, você não sabe de nada. Então, a gente começa na escola italiana com Parmênides, que o Enem adora esses dois. Se fala filósofo da natureza, é muito grande a chance de cair Heráclito e Parmênides, porque o Heráclito ele acreditava que tudo mudava, que a axé de todas as coisas estava em constante movimento, você tinha um fogo como axé de tudo, tudo estava se movimentando. E aí você vem o Parmênides e ele fala que não, 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 tá errado. Isso o princípio de todas as coisas, o princípio, a axé de tudo é o ser. Você não existe esse mobilismo que você fala. Você não existe essa mobilidade. Você tem as coisas podem, o pensamento dele é um pouco confuso. Vou tentar explicar do jeito mais simples para vocês. Mas ele falava que as coisas que estavam em constante movimento, elas elas simplesmente não existiam, deixavam de ser. Elas eram não seres. Porque para ele, o ser era a única coisa que estava ali, que era a essência última dos seres. Era a única coisa que existia. Então, o resto que não era o ser, aquilo que não estava parado, que estava ali, a essência, era mutável.
E ele falava que no momento que você consegue observar isso, ele já muda de novo, e aí passa a não ser, então passa a ser nada. Você, então aquilo passa a ser um não ser, então passa a não existir. Aquilo não existe, é um não ser. É mais ou menos por aí que ele via isso. Ele foi o Parmênides, ele começava com essas discussões dos seres, sobre a essência dos seres. Então ele começava a abrir o discurso de algo muito importante na filosofia, que outros filósofos, principalmente Kant, vai aprofundar bastante, que é nada mais é do que a ontologia. A ontologia, que é o estudo do ser. O estudo dessa essência parte daqui. Ah, nossa, que horrível, mano. A ontologia. E aqui a gente tem também o estudo da metafísica, o início de uma metafísica. E o nome metafísica vem de algo. Nossa, mano, que horrível para escrever. Vem de algo que é além do físico. Meta de além a física. Então, tipo, você tem um início do estudo de algo que é metafísico, de algo que é além, é mais abstrato, porque o que que seria o ser? O ser seria a essência última de todas as coisas. A axé seria o ser. Ou hoje pode ser mais traduzido como, tipo, a alma, talvez seja o ser de todas as coisas, talvez. Mas é só uma ideia, que eu acho que é o mais próximo do que o Parmênides estava querendo falar. E o Parmênides, para chegar nesse raciocínio que eu falei para vocês, das coisas estarem mudando, ele fala de duas vias para você buscar o conhecimento. A primeira via para você buscar o conhecimento é a via da opinião, e que ele chama de doxa, assim, doxa. E essa via da opinião, ela é através da experiência sensorial. E como ele falava que isso é mutável, os sentidos enganavam para ele, então você tinha uma, então isso é uma opinião, um aspecto mutável, passageiro, e ele vai te construir um conhecimento instável. E por isso ele está distante do conhecimento verdadeiro. Isso daqui é muito a base do pensamento que vocês vão ver do Platão. Acho que tem arquivos que mostram que o Parmênides ele teve contato com Sócrates e o Platão, e que provavelmente vendo, quando vocês estudarem lá o Platão e a teoria das ideias, vocês vão ver que é muito similar o pensamento do Parmênides com o pensamento do Platão. Porque o Parmênides ele falava que através da via da doxa, que é através do sentido, dos seus sentidos, você não vai conseguir chegar no conhecimento verdadeiro. Porque ali os sentidos te enganam, é instável, está mudando, então você não consegue. Essa via de conhecimento ela é falha, ela é fraca, ela te engana. A outra via de conhecimento é é a via da verdade, que ele chama de aletheia. Assim, ale, aletheia. É tudo junto, tá? Eu que sou ruim mesmo de escrever. Que é aquela atividade intelectiva, que é quando você chega no pensamento, que quando você chega no conhecimento sem o uso dos sentidos. É aquele conhecimento racional que você tem. E assim você consegue chegar no conhecimento verdadeiro. Quando você faz uso do conhecimento racional, você consegue sim chegar na verdade. Porque a partir do conhecimento racional você vai chegar nas coisas que são imutáveis, nas coisas que são, a gente pode dizer, perfeitas, imóveis, elas são indivisíveis, são únicas. Então, através da via da verdade, através da aletheia, você consegue chegar no conhecimento verdadeiro, que é unicamente através do pensamento. Isso vocês vão ver que é muito, muito parecido com a teoria da ideia de Platão, do Platão, que é como a gente concebe as ideias. E a partir disso é a base do Platão, provavelmente. Então, uma frase muito grande assim do Parmênides, que aparece direto, é que o Parmênides ele falava que o ser ele é e o não ser não é, justamente por esse aspecto da mudança. Porque no momento que você identifica algo através do seu sentido já mudou, então não existe aquilo que você tá sentindo, experimentando. Então, o ser é e o não ser não é, porque é nada, entendeu? Então não é, não ser. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa ideia, porque é uma das partes mais importantes.
Heráclito e Parmênides, essa briga, as diferenças entre eles. E, além do Parmênides, a gente tem na escola italiana o Pitágoras. Sim, o Pitágoras lá do teorema lá, do teorema de Pitágoras lá, que o hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E ele falava que os números, eles eram a axé de tudo. Então, tudo tinha origem nos números. Mas nem sempre estavam ali, nem sempre dava para você ver os números, eles nem sempre estavam experimentados. E ele teve muita influência na área da matemática e na área da geometria por causa desse pensamento. Tanto que a gente usa o teorema de Pitágoras até hoje. E se você quiser fazer degraus perfeitos, é só usar o teorema de Pitágoras. Qualquer pedreiro, ele faz isso consciente ou inconsciente mesmo. E a gente usa até hoje. É incrível. E o Pitágoras, a galera tem até uns relatos assim que falam que, tipo, se Pitágoras existiu ou não, mas o que que importa mesmo é a teoria deles para vocês, que é os números. Porque, tipo, o que que eu acho que ele devia pensar, mais ou menos, para ver se exemplifica para vocês. Ele falava que, vamos supor, você tá no seu quarto, e aí você tem números que formam as coisas. Tipo, as medidas do seu quarto estão ali. Então você tem, tipo, 2 metros de largura, 3 metros de altura. E aí você não consegue ver esses números, mas eles estão ali. E esses números formam o universo, são o princípio de todas as coisas. É um pensamento bacana. E, por fim, a gente chega na escola plural. Não, um dia eu vou conseguir falar isso sem travar. A escola pluralista. E o primeiro deles é o Anaxágoras. O Anaxágoras, ele. É, eu. O Anaxágoras, ele falava que existia o princípio, a axé de todas as coisas, chama homeomerias. Essas homeomerias seriam pequenos elementos, pequenas partículas que formam tudo. E ele falava que tudo eram formados por homeomerias. Tudo, tudo, tudo. Então, e o que que diferenciava essas homeomerias era justamente a quantidade que você vai ter em cada homeomeria, em cada ser. Então, tipo, o boi tinha uma determinada quantidade de homeomerias, a vaca tinha outra, o ser humano tinha outra, e ele acreditava que quando um corpo ele morria, essas homeomerias saíam desse corpo e começavam a fazer parte de outro corpo. É, ele falava desse aspecto de mobilidade, que essas homeomerias, elas seriam... Eita, quem falava de elementos? Tipo, lá na escola jônica, vocês viram que, tipo, tinha no fogo essa mobilidade, o que que dava esse dinamismo para as coisas. Tipo, você tinha o quente, o frio e tal. O quente, o frio, o úmido, o seco. E pro Anaxágoras, ele falava que essas homeomerias, elas se uniam e davam esse dinamismo. Elas faziam tudo era composto de homeomerias. Então, o dinamismo essa mobilidade, esse dinamismo dessas homeomerias que formavam a natureza. E por fim, ah, falta só mais dois. A gente tem o Demócrito, também é muito importante. O Demócrito costuma cair bem. E o Demócrito ele tinha um discípulo que chamava Leucipo. Em química vocês vão estudar o Leucipo e o Demócrito. E eles falavam que o átomo ele era a axé de todas as coisas. A gente não dá para afirmar porque tipo é, eles foi os caras que o Demócrito foi o cara que mais escreveu, mas não dá para meio que muito parecidas as ideias dele com o discípulo dele, então não dá para você afirmar que a filosofia dele. Mas geralmente quando aparecer para vocês vai aparecer Leucipo e Demócrito, ou Demócrito, ou Leucipo. Mas o que que vocês têm que associar é Leucipo, Demócrito e átomo. A filosofia deles, a axé deles é o átomo. Porque o que que eles falavam? Eles falavam que você vai pegar qualquer substância e aí você vai começar a dividir. E vai dividir, dividindo, 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 dividindo. Até que vai chegar um ponto em que você vai dividir tanta matéria, mais tanto, mais tanto, mais tanta matéria, que você não vai conseguir mais dividir a matéria. E quando finalmente essa matéria ela for indivisível, você vai finalmente chegar no átomo. Essa corrente é o atomismo. Então, tecnicamente, a gente encontrou o átomo, que deram o nome em homenagem, mas não é o átomo do Leucipo e Demócrito. A gente não chegou nisso hoje. Porque a gente sabe que no átomo você tem lá
os elétrons, os prótons, os nêutrons, e aí você tem ainda as subpartículas ainda, que se eu não me engano, é, eu não lembro mais o nome, subelétron, não sei. Antipróton, antinêutron, estranho assim, faz muito tempo que eu estudei isso. Mas enfim, a gente ainda não chegou no átomo. Então, o que que o Leucipo e o Demócrito estavam falando era justamente você dividindo, dividindo, dividindo a coisa até chegar em algo que é indivisível. E isso seria o átomo para eles. E, por fim, a gente tem a escola, o Empédocles, o Péricles aí, maluco. Aí ele é o último da escola pluralista. E, pra quem não viu, Avatar, A Lenda de Aang, é muito legal. Então sugiro que vocês assistam, porque não tem nada a ver com Empédocles. Mas, basicamente, o Empédocles acreditava que é, o, o princípio de todas as coisas, axé, eram os quatro elementos. E ele acreditava, é bonito, porque ele falava que eram os quatro elementos. E o que que dava o dinamismo para isso, o que que faziam as coisas mudarem, o quente, o frio, a mudança disso, eram duas forças contrárias, que é o amor e o ódio, que ele chamava, ou amizade e discórdia. E aí ele falava que isso fazia essa dinâmica. Então, o amor juntava as coisas e o ódio separava. O amor agrupava as coisas, vamos supor assim, você tinha água, e aí a água tinha muito amor, e aí virava terra, e aí a terra começava a ter muito ódio, e aí virava ar, e por aí vai. Era basicamente esse o último pensamento que eu tinha para passar para vocês. Então esse foi o início da filosofia, os primórdios da filosofia, como que ela surgiu. E a partir disso a gente tem agora o surgimento de um cara muito bacana, que é o Sócrates, que ele vai surgir, e ele vai parar de falar da natureza, ele vai falar, poxa, vamos arrumar a casa primeiro, começar a conhecer a sociedade, o homem, para depois a gente falar da natureza. E aí o Sócrates traz essa guinada de pensamento para o ser humano. E é por isso que ele é tão importante. Mas isso fica para a próxima. E, então eu espero que vocês tenham gostado disso, gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, pode estar me chamando aí no Instagram, Pietro Zota, ou Zota com dois T's, Zota. Ou me manda mensagem pelo WhatsApp, estamos aí sempre à disposição para ajudar vocês. Essa é uma aula gravada, então vocês têm um privilégio aí de estar sempre voltando, revendo e anotando o que foi importante. Pietro, fala uma coisa, é muito filósofo, muita coisa para acumular. Ai, você tem alguma coisa? Os principais filósofos que geralmente costumam cair no Enem é o Leucipo Demócrito, Heráclito Parmênides. Você tem um Tales também, de Mileto, que pode cair. E, e as homeomerias também, que é esse cara. Mas, no mais, é bom sempre saber todos, porque o Enem vive inventando. Mas no final da história, se o que, que já caiu no Enem, que o Enem gosta muito é o Heráclito e o Parmênides. Mas estudem mesmo, estudem bastante e boa sorte aí com vocês no Enem, gente. Tamo aí para qualquer coisa. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Jesus Cristo e